Esses dias eu vi um TikTok de um cara falando que tanto os comunistas como os anarcapitalistas estão errados em relação à economia. E ele falou que os ANCAPs estão errados em relação à economia porque eles ignoram um problema que só o Estado pode solucionar. E ele deu três exemplos, que são da iluminação pública, dos monopólios naturais e da proteção ambiental. E aí eu coloquei também as estradas, porque são os argumentos que eu vejo muita gente perguntando também quando se fala sobre anarcapitalismo, e eu vou responder tudo aqui nesse vídeo logo, pra já refutar tudo, assim. E é isso, vamos lá. Bom, vou começar pela iluminação pública, né? Em vez de você ter o governo tendo o monopólio daquilo e obrigando as pessoas a pagar por aqueles postes que ele constrói, você teria empresas privadas fazendo isso, né? E aí essas empresas poderiam ser contratadas por bairros, ruas ou até condomínios, né? E aí você se pergunta como elas lucrariam com isso, né? Isso é simples, elas podem colocar anúncios nos postes, elas podem cobrar taxas voluntárias ou até oferecer pacotes juntos com outros serviços, né? E aí se a empresa, né, ela não iluminar direito, se ela fizer um serviço ruim, você troca de empresa, entendeu? Ela sempre tem um incentivo para fazer o certo, para iluminar direito. Agora os monopólios naturais, tipo energia elétrica ou água encanada. Hoje em dia as pessoas falam que só o Estado pode controlar isso, mas não é verdade, né? Numa sociedade de livre mercado, as empresas privadas poderiam operar essas redes desde que respeitem contrato com seus clientes, né? E o que garantiria uma boa qualidade e um bom preço seria a concorrência, entendeu? Então, essas empresas teriam incentivo, né, para estar ali fazendo um bom serviço ou bom preço, né? Eles têm incentivo para servir bem, entendeu? Basicamente no livre mercado você escolhe, você não é obrigado a aceitar um único fornecedor, que nem é no estado, que é um monopólio, entendeu? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre monopólio de mercado também, mas enfim, voltando ao assunto aqui do vídeo. Agora sobre a proteção ambiental. No anarcapitalismo não teria um Ministério do Meio Ambiente, né? Mas isso não significa que poluir seria liberado, né? Empresas seriam responsabilizadas legalmente por qualquer dano causado. Por exemplo, se uma fábrica polui um rio, quem usa esse rio pode processar por meio de agências privadas de justiça e exigir compensação, né? Além disso, seguros privados poderiam aumentar o preço para quem poluir mais e assim vai ter incentivo para as empresas ter práticas mais limpas. E as estradas, né? Que uma das perguntas que mais fazem, principalmente os liberais, né? Eu já vi o MBL zoa muito com isso. A maioria dos liberais você vê, o cara pergunta, e as estradas? Quem ia construir as estradas se não fosse o Estado, né? E segue a mesma lógica das outras perguntas lá. Seriam construídas e mantidas por empresas privadas, né? Para lucrar com isso, elas poderiam cobrar pedágios, oferecer planos de assinaturas ou buscar patrocinadores, tipo uma empresa que banca a estrada e ganha visibilidade, né? Como o lucro dependeria do uso, elas teriam interesse em manter tudo bem cuidado, sinalizado e seguro. Se uma estrada for ruim ou cara, os motoristas simplesmente evitam ela e a empresa perde sua receita, né? Então, resumindo tudo, ao invés de ter o Estado com o monopólio dessas coisas, roubando as pessoas para financiar, você teria empresas privadas cuidando disso, com incentivo para ser tudo barato e seguro, né? Por conta da competição e tudo respeitando, né, contratos voluntários, né, entre os clientes, né? Então, de novo, você sempre vai ter o serviço privado atuando sempre melhor que o Estado, porque o Estado ele monopoliza, ele recebe do mesmo jeito e o serviço privado tem competição e tem incentivo para funcionar. Então é isso. Perguntas respondidas e valeu.